Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Douglas Linares Flinto. Sou o fundador e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. E é aqui que eu quero começar, de fato, a minha palestra com vocês, o meu bate-papo com vocês. Não existe ética nos negócios. É até uma contradição, uma incoerência com até o nome do Instituto. Mas é verdade, você vai saber por quê. Eu não sei se você conhece o John Maxwell. John Maxwell é o guru da liderança global. Dizem que para ele ter uma palestra, para ele fazer uma palestra numa empresa, tem agenda de 2 anos. E as informações que eu tenho é que ele treinou líderes do mundo todo. É uma das empresas que mais treinou líderes em todo o mundo, né? E o John Maxwell tem vários livros sobre liderança, já vendeu milhões de livros em várias partes do mundo. E logo após o evento da Enron, em 2002, ele estava jantando nos Estados Unidos com o dono, com o CEO da AOL, do portal de internet AOL. E o dono da AOL falou: "Ô John, você devia escrever um livro que você nunca escreveu. Escreva um livro sobre ética nos negócios." E ele falou: "Olha, não existe ética nos negócios." E o presidente da AOL regalou os olhos e falou: "Mas como que não existe?" E ele escreveu isso no livro dele, né? Que ele acabou lançando nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o livro foi chamado Ética é o Melhor Negócio. Mas esse livro foi lançado no Brasil, nos Estados Unidos em 2003 e no Brasil em 2006. E em 2007 o livro saiu das prateleiras, né? Demonstrando muitas das vezes que a ética não é o melhor negócio, porque se fosse o livro estaria nas prateleiras das livrarias e na internet até hoje, mas infelizmente não está. O livro é muito bom, maravilhoso. E o John Maxwell diz o seguinte: não existe essa coisa de ética nos negócios. Só existe a ética, que vale para tudo. As pessoas tentam usar um tipo de ética em sua vida profissional, outro tipo para a sua vida espiritual e ainda outro em casa, com a família. Isso não costuma dar bons resultados, diz o John Maxwell. Ética é ética e ponto final. Se você deseja ser uma pessoa ética, precisa aplicar esse padrão em todas as áreas da sua vida. E a ética, você nota que é uma palavra bem pequena, tão falada e muitas das vezes pouco praticada. Mas a ética tem uma característica muito importante. Não existe meio ética. Eu lembro que quando a minha esposa veio dar notícia que a minha filha caçula estava a caminho, ela: "Olha, acho que eu estou grávida." Eu falei: "Mas você está ou não está?" Né? Ela falou: "Não sei, vou fazer o exame amanhã." Né? Não existe meio grávida. Ou a mulher está grávida ou não está. Da mesma forma com a ética. Não existe meio ética. Também não existe a ética situacional. Dependendo da situação, eu uso um tipo de ética. Como nós vimos naquele primeiro slide do John Maxwell. Ética é ética e ponto final. Não tem essa, cada situação eu uso uma ética. Eu ajo de um jeito. Ninguém é artista, poxa. E você sabe por que disso? Porque a ética é radical. Com a ética, é sim ou não. Não tem mais ou menos. A ética não tem 50 tons de cinza. É preto ou branco. A ética também não tem mais ou menos. É certo ou errado. Mas Douglas, você está sendo um pouco radical demais, poxa. Dependendo, sabe, o certo e errado é muito relativo. Não, não é. E eu vou te mostrar por quê. Olha só, na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. Você já vai ter a resposta. Mas se mesmo assim você ficar em dúvida, Kant nos ensina isso. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Você vai saber o que é certo e o que é errado. A ética traz consigo confronto e desconforto. É como se a gente colocasse um espelho no rosto.
Na verdade, a gente sabe o que fez no verão passado. As empresas também. Por isso que muitas das vezes o tema ética é um assunto indigesto para muitas pessoas e muitas empresas. Mas isso não é ética. Ética é isso aqui. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isto tudo é ética. E você pode incluir aí quantos adjetivos você quiser. Mas é fácil exercer a ética? Pô, o cara chega aí, montou um instituto falando de ética, o cara é o ethical man, falta as asas para ser anjo. Não. É difícil pra caramba. E eu vou te explicar por quê. Vou trazer 2 motivos por que é difícil exercer a ética. Primeiro, somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Muitas das vezes nós achamos que estamos seguindo o caminho correto, de boa fé, e estamos completamente errados. Somos falhos, imperfeitos. A outra são os dilemas éticos. Cada dia que passa, cada geração, os dilemas aumentam. As novas tecnologias trazem maiores dilemas ainda. Mas não pode existir nada mais nobre, louvável e exemplar quando o assunto é buscar a excelência ética. Seja como pessoa, como pai ou mãe de família, como empresário, como profissional, como governante. Não existe. Bom, ética é comportamento. Ética é decisão. E toda vez que você decide, eu quero trazer para você aqui 3 pontos fundamentais. Preste atenção nisso. O primeiro ponto é que a sua decisão é certa ou errada. Sempre. Como nós vimos no início. E a sua decisão, sendo certa ou errada, ela vai trazer consequências. Inevitavelmente. E vai influenciar pessoas, sempre. Pessoas do seu grupo familiar, pessoas da sua empresa, pessoas da sua equipe, pessoas da sua cidade, sempre. Certo ou errado, consequências, influenciar pessoas. Todos tomam decisões, mas dependendo das escolhas, será difícil conviver com elas. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Lembre-se disso. Como é que a gente mantém a conduta ética? É simples. O primeiro ponto é lei, punição. Cria-se uma lei, pune, você freia o que é errado, geralmente. E o segundo ponto é consciência, é coração. Eu vou fazer a coisa certa porque eu quero. Eu sempre peço desculpas aos filósofos e teólogos do presente e da antiguidade. Mas eu divido a ética em 3. Ética mínima, ética média e ética máxima. E, inclusive, essa passagem é a regra de ouro do livro do John Maxwell que eu falei no início. E a ética também tem 2 regras importantes, além da regra de ouro do Maxwell. E essa regra dizem que foi lançada lá no Japão, porque você vê na transparência, as regras estão em japonês. Se você sabe a língua, você vai saber. Mas eu trouxe a tradução para você. A primeira regra básica da ética é: faça sempre a coisa certa. E a segunda regra, aprenda a primeira regra. E tudo que eu falei aqui tem a ver com valores e propósitos. A definição de valores: os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. E a gente tem notado que os valores estão assim invertidos. O que tinha muito valor há anos atrás, hoje não tem valor algum e vice-versa. E nós podemos ver isso na escola dos anos 60. O
pai brigava com a criança com a nota ruim. Hoje ele briga na escola. Quantas pessoas que não saem do lugar por uma grávida ou uma senhora sentar? Quantos jovens usam a vaga de deficiente ou de idoso num shopping center? Quantos falsificam a carteirinha? Quantas pequenas corrupções existem? Quantas pessoas veem coisa errada dentro da empresa, tem um código de ética que orienta a prestar denúncia para o bem da empresa, e ela não vê, não escuta e se cala? Eu quero deixar duas perguntas para você refletir, se você assim desejar. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? Eu sempre digo que nós não vivemos uma crise financeira, nem uma crise social, muito menos uma crise ambiental. E podemos colocar aí uma crise de saúde global, como nós estamos vivendo hoje. Na minha visão, nós vivemos a pior das crises, a crise de valores. Eu não sei se você conhece essa pessoa, ele é o reitor da Escola de Negócios de Harvard. Em 2001 ele proferiu uma frase que é válida até hoje, principalmente, que faz todo sentido e ilustra o que eu falei no slide anterior. As pessoas perderam a confiança nos negócios e nossos alunos parecem responsáveis por isso. Se o reitor do celeiro dos líderes do mundo todo diz uma coisa dessa, alguma coisa está errada. E na minha visão, são os valores. E eu quero deixar aqui, não vou definir propósito, todo mundo sabe, as empresas têm falado sobre propósito. Quero deixar duas questões para você refletir. Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são seus propósitos de vida? Nós nascemos para respirar, para comer, crescer, casar, ter filho, uma casa na praia, uma lancha, um avião. Propósito tem a ver com missão. Se você pegar a missão das grandes empresas, pegar a missão da sua empresa, ela é muito mais nobre que ganhar dinheiro. E o nosso propósito tem que ser muito mais nobre que isso. Reflita sobre isso. Sua reputação é mais importante do que o seu salário. E a sua integridade vale muito mais que a sua carreira. E quando os valores e os propósitos estão fora do alvo, estão fora de foco, algo muito triste acontece. A sociedade adoece. Não sei se você tem conhecimento disso. O mundo hoje nunca consumiu tanto remédio para depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O número de suicídio está aumentando largamente. Quando eu era jovem, nunca ouvi falar disso. Hoje o número é assustador. Pressão da sociedade, valores e propósitos fora de foco. Mas nós temos uma grande arma contra tudo isso, que é o exemplo. É fácil formar um líder eticamente responsável. Basta mostrar o caminho e dar o exemplo. Vamos lá, vamos seguir aqui. O maior exemplo de uma empresa é o presidente, é o CEO, lógico, é o proprietário da empresa, é o empresário, é o dono da empresa. Liderança é influência, seja para o bem, seja para o mal. Existem muitas qualidades do grande líder, várias. Para mim, por Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, a principal qualidade é a integridade. O resto é resto. Mas o que é integridade? É a capacidade de fazer nossos valores e ações se alinharem. A excelência do líder você pode ver com essa frase aqui. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Esse líder é um líder excelente. Ele tem coragem de falar para a equipe dele fazer exatamente o que ele faz. Vigie. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras.
Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Por isso que nós temos uma iniciativa no Instituto chamada Ética no Dia a Dia. Por quê? É o maior sonho de qualquer empresa. Que os líderes e seus liderados sejam 100% íntegros em 100% do tempo. Eu estava esses dias refletindo sobre isso, veio uma palavra na minha mente. Eticabilidade. Como existiu a sustentabilidade, a responsabilidade social, eu falei, puxa, eu quero ver sobre eticabilidade. Eu procurei no Google. Uma pessoa falou isso, lançou até um livro sobre eticabilidade. O livro dele foi lançado em 2006 nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, que a eticabilidade é sobre ser bom, fazer a coisa certa e tornar o mundo um lugar melhor, seja como pessoa, seja como empresa. De todas as frases que o Senna deixou, dos seus valores, dos seus princípios, essa tem tudo a ver com o que nós estamos falando e vai aplainar o final da minha apresentação. Presta atenção. Não importa o que você seja, quem você seja ou o que deseja na vida. A ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. É assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Eu tenho absolutamente certeza que o Senna, quando proferiu essa frase, ele jamais imaginou que fosse falecer aos 34 anos de idade, fazendo aquilo que ele mais amava, pilotar um carro de Fórmula 1. Hoje em dia, pouca idade não quer dizer nada, nem muita idade. O jovem de hoje não é sinal de vida longa, como o idoso de hoje não quer dizer que ele está com o pé na cova. A gente sai na segunda-feira e não sabe se vai voltar para casa. A semana começa e nós não sabemos se domingo nós vamos chegar. Não só pela violência, por doença, né? Atletas morrem de infarto. Uf, o que aconteceu? Faleceu. Um atleta, pô. AVC. Porque a morte e a vida nós não temos esse controle. Nós achamos que temos, mas nós não temos. Um líder corporativo que todo mundo conheceu, que criou, mudou tudo que nós conhecemos de celular, de tablet. Steve Jobs disse o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o meu coração. Nós podemos sim fazer a diferença. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos os façam. Vamos seguir. Seja honesto. Nunca se envergonhe de fazer a coisa certa. Tome suas decisões com isso em mente e não transija. Ser ético ou não, os mais velhos vão entender. Você decide, eu decido, nós decidimos. Eu estou bem certo que fazer a coisa certa, agir com ética e integridade, faz a vida valer a pena. E eu quero te fazer um convite. Ou te dar um conselho, tanto faz. Faça a sua vida valer a pena. Faça a vida da sua família valer a pena. Faça a vida da sua empresa valer a pena. Muito obrigado. Thank you so much. Muitas gracias. Grazie mille. Muito obrigado por ter você em minha companhia. Espero que você tenha gostado. Está aqui meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Me ache nas redes sociais.
vai ser um prazer responder alguma dúvida que você tenha, trocar algumas informações, tá? Um grande abraço a você e lembre-se, acima de tudo, tudo que nós estamos enfrentando nesses dias vai passar. Fica firme, fique forte, fique com fé. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus.